Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claro Net no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet, em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Nosso assunto hoje no Visão 360 é política. Estamos em ano eleitoral. Vamos falar mais especificamente do fator Bolsonaro. O ex-presidente, que inclusive está internado com uma crise de pneumonia, ainda sendo atendido lá em Brasília, mas indiretamente é claro que ele participa das campanhas. Aqui eu falo das campanhas, dos mais variados âmbitos. Há um legado de bolsonarismo? Que linha deve seguir aquele candidato que se identifica com a direita? Aliás, sobre isso, a nossa convidada de hoje, vereadora Fernanda Bart, do PL, aqui de Porto Alegre, muito obrigado por sua presença, seja bem-vinda ao Visão 360. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui na Masper TV, no programa 360, e vamos conversar sobre política, universo e tudo mais. Até porque influencia, como eu disse, as mais variadas esferas desta eleição, né? E é um assunto que a gente vai tocar daqui a pouco, porque antes tem as notícias do dia, no Momento 360. A partir de hoje, crianças e adolescentes passam a ter uma blindagem a mais na internet. Entra em vigor o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital. Na prática, a lei obriga plataformas a filtrar conteúdos impróprios, limitar coleta de dados e dar mais controle a pais e responsáveis. É uma proteção que sai do papel para o celular, para a tela do computador. E, a partir disso, quem cria o conteúdo e quem lucra com ele vai ter de responder pelo que expõe os jovens. Pelo menos, é essa a expectativa. E hoje, a Argentina oficializou a saída da Organização Mundial da Saúde. O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores e confirma uma decisão que o governo Javier Milei vinha sinalizando há um ano. Na prática, o país deixa de seguir as diretrizes e os programas coordenados pela OMS, alegando soberania sanitária e críticas à gestão global da pandemia. A medida gera reação imediata. Especialistas alertam para riscos de isolamento técnico e diplomático, enquanto o governo celebra a autonomia. E pesquisa Real-Time Big Data, divulgada hoje, mostra o candidato Luciano Zucco, do PL, à frente na corrida ao governo do Rio Grande do Sul em todos os cenários estimulados. 31% a 36% é, de uma forma geral, a medição nesses três cenários, conforme os nomes incluídos. Juliana Brizola, do PDT, aparece em segundo quando está na lista. Edgar Preto, do PT, é o terceiro. No segundo turno simulado, Zucco também lidera. Bom, o levantamento contou com a participação de 1.500 eleitores e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco voltamos falando do fator Bolsonaro. No contexto atual, nas eleições que estão por vir, é rapidinho e a gente já volta. Visão 360 de volta falando do contexto político, do fator Bolsonaro, principalmente do ponto de vista da direita. Temos aqui a vereadora de Porto Alegre, pelo PL, Fernanda Bart. Mais uma vez, muito obrigado. Como é que a senhora analisa o momento atual? E aí podemos já falar do fator Bolsonaro, que está internado
está sendo tratado por um problema de saúde, pneumonia, e mesmo assim está presente, logicamente, em todos os processos eleitorais aqui do país. É o chamado legado Bolsonaro? Olha, esse assunto ele é bastante complexo, mas do ponto de vista político, mesmo que o Bolsonaro não tivesse toda a força que ele tem, isso é inegável, o próprio governo Lula, que eu apelido carinhosamente de desgoverno Lula, não tem um dia que não fale algo sobre o ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, o PT ele ajuda a manter esse legado do Bolsonaro absolutamente vivo. E eu entendo que eles só conseguem perceber uma possibilidade eleitoral de vitória num embate de polarização contra o Bolsonaro. Agora eu quero falar especificamente do Bolsonaro. É inegável que ele é a maior figura política que esse país já teve, porque ele só teve 4 anos no poder. Ao contrário do PT, vou falar especificamente governos Lula e Dilma, que estiveram quase 15 anos no poder. Se a gente juntar com o legado de centro-esquerda do Fernando Henrique, a gente vai ter aí mais de 20 anos de centro-esquerda no poder e só 4 anos de um governo de direita, contrariando as teses mirabolantes e as narrativas que a esquerda costuma dizer de que sempre tivemos governos de direita no Brasil, o que é uma grande e retumbante mentira. O Bolsonaro está preso, e para nós ele é absolutamente correto, um preso político que está sendo torturado, foi desumanizado, teria direito, pela nossa lei, pela Constituição, pela idade dele, pelo estado de saúde, à prisão domiciliar. A manutenção dele, da forma como ele tem sido tratado, é um desrespeito à própria lei brasileira. A gente entende que o STF está incorrendo em vários crimes nesse sentido. E o Bolsonaro está com uma pneumonia dupla por aspiração, uma pneumonia bacteriana, que tem muitos médicos infectologistas aí dizendo que ele pode ter sido contaminado, inclusive através do sistema de refrigeração do ar-condicionado, se não estivesse completamente limpo e higienizado, porque o estado de saúde dele é muito fragilizado. Ele, além de alimentação especial, ele precisa de cuidados constantes, ou seja, é absolutamente inegável que ele deveria estar numa prisão domiciliar com atendimento médico 24 horas. Se não houvesse essa situação, estamos falando logicamente de uma suposição, mas do ponto de vista político, seria o candidato natural no pleito presidencial deste ano? Com certeza seria o candidato natural, e ele é tanto um nome forte, o candidato natural, que foi só ele indicar o Flávio Bolsonaro para ser o sucessor dele, contrariando uma tendência aí que estavam tentando criar de ter um outro candidato, muito provavelmente o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Não seria um bom candidato, na sua opinião? Não disse que não seria um bom candidato, mas não representa a direita na sua integralidade, né? É um candidato que tem toda uma trajetória muito forte com o PSD em São Paulo, de composição com o governo Kassab. Tanto é que o Kassab até agora e o PSD não se juntaram à aliança do Flávio Bolsonaro. Eles querem indicar um candidato próprio. E deixa eu aproveitar, então, lhe pedindo permissão já. A senhora considera o Tarcísio um certo traidor até das próprias convicções? Porque se esperava que ele fosse assumir o protagonismo e levando muito da bandeira bolsonarista. O Tarcísio nunca quis isso. Ele nunca se colocou como candidato à presidência da República, como pré-candidato. Ele sempre deixou claro que ele queria ser reeleito governador de São Paulo. Para o projeto da direita liberal conservadora, é muito importante manter o governo de São Paulo. Seria um problema muito grande ter que escolher um sucessor para o Tarcísio nesse momento. Ele tem direito à reeleição. Eu vejo que ele é um candidato muito técnico, extremamente técnico e pouco político, né? E tem todo aquele lado do Bolsonaro de entender as questões políticas, ideológicas, da geopolítica internacional, e o Tarcísio, ele não tem essa trajetória, né? É essa a grande diferença entre os dois. E ao Bolsonaro indicar o Flávio, ele deixa claro qual é o caminho que a direita liberal conservadora está traçando no Brasil. E bastou ele indicar o Flávio para o Flávio começar a crescer, e é o candidato que tem a maior queda de rejeição desde o início das pesquisas, contrariando o pré-candidato à reeleição Lula, que só cresce na rejeição. Aliás, eu até lancei uma campanha, Fala Mais Lula, porque cada vez que o Lula fala, o Flávio sobe nas pesquisas. Mas então, rejeição, essa palavra é muito importante numa corrida eleitoral, né? Nós tivemos exemplos
vastos exemplos, digamos assim, de eleições que se definiram justamente pela rejeição. Os números que crescem, conforme a senhora está dizendo, em relação a Flávio Bolsonaro, são mais por Flávio Bolsonaro ou são por rejeição a Lula? São por Flávio Bolsonaro. E isso é um fenômeno, porque o Flávio, se a gente for pegar a pesquisa PEX Futura e fazer uma análise, que foi a última pesquisa nacional que a gente teve acesso, ali eles fizeram uma série de perguntas em relação à rejeição dos candidatos. E ali as duas perguntas que foram feitas para quem rejeita o Lula, por exemplo, o que faria você votar no Lula mesmo rejeitando? A redução de impostos. Ele jamais vai reduzir impostos, porque isso vai contra a verve, vai contra a própria política de esquerda. Jamais reduzem impostos, a gente já viu isso acontecer em vários lugares. A questão foi aplicada ao Flávio, mas com outras perguntas. Tipo, o que faria você votar no Flávio? Escolher um vice moderado. Só que o Flávio tem uma outra pergunta na pesquisa, e isso é o que é mais interessante nessa pesquisa, que ela diz assim: a maior parte dos eleitores, beirando 30%, não conhecem o Flávio Bolsonaro, conhecem o sobrenome Bolsonaro, sabem que ele é filho do Bolsonaro e tem um recall dele como senador, mas não conhecem a figura do Bolsonaro, do Flávio, porque ele sempre foi muito discreto. E agora que ele tem assumido um protagonismo, tem dado muita entrevista, tem se posicionado, tem participado de debates abertos, as pessoas estão perdendo o medo de escolher Flávio Bolsonaro. Elas estão vendo que ele, de fato, é uma pessoa moderada e ele tem um discurso bastante trabalhado, ele está focando naquela parte dos eleitores que ele sabe que ele precisa conquistar e que tem aparecido nas pesquisas, que são as mulheres, os eleitores com mais de 40 anos, as pessoas que estão indecisas ou que desistiram de votar nas últimas eleições, e ele está puxando esse público para ele. Por isso que a rejeição dele cai e ele cresce. A senhora, desde o início, olhou com simpatia este nome ou a senhora estava naquele grupo que acenava com a possibilidade de Michele Bolsonaro, por exemplo, ser uma alternativa? Eu nunca considerei a Michele Bolsonaro uma alternativa e eu tenho certeza que nem ela se considerou uma alternativa. A missão, o pedido, a solicitação que foi feita a ela pelo próprio Jair sempre foi concorrer ao Senado. Isso aí é especulação, muita especulação foi feita. É que existia a possibilidade de uma condenação ser revogada, né, algo nesse sentido. E aí poderia haver um cenário novo em que ele indicasse também a Michele, até por uma questão de saúde. Sim, mas o isso presidente não é de hoje, o ex-presidente Bolsonaro, que tem problemas de saúde e precisa de atendimento, né? Mas então não seria uma candidata, pelo menos nessa instância. Acho que isso nunca foi especulado. Aliás, isso só foi especulado, isso nunca foi tratado de uma forma objetiva dentro do núcleo liberal conservador. Nunca. A Michele, isso aí foi muito mais uma especulação de imprensa, de fazerem estudos, jogarem nomes. Isso é uma coisa muito normal acontecer nesse período. Que papel tem o STF, na sua opinião, em tudo isso que está posto aí? O STF é um grande causador de tudo isso que está acontecendo aí, porque no momento em que alguns ministros do STF se desviaram da nossa Constituição e passaram a agir em nome próprio, como a gente tem visto agora reiteradamente no caso Baster, né? Eles se distanciaram da sua obrigação institucional e legal e passaram a ser agentes que interferem na política nacional. A interferência desses ministros na questão política nacional é uma das causas que eu imagino que vão dar a vitória ao Flávio Bolsonaro, porque a população encheu o saco, literalmente. A opinião pública hoje olha para os ministros que estão protagonizando esse processo do Banco Master, que são os mesmos ministros que protagonizaram a perseguição à direita bolsonarista no Brasil, e já vem eles com descrédito. Já vêm eles com ilegitimidade para ter tomado as decisões que tomaram e já questionam se aquilo que foi decidido lá atrás não está envolvido com o escândalo todo que está vindo à tona. Porque o Master está ligado com o desvio do dinheiro dos aposentados do INSS, está envolvido com fraudes que começaram na Bahia do PT, Rui Costa e Wagner. Né? E aí a gente fica pensando, estão todos envolvidos. Todos aqueles que não queriam o Bolsonaro no poder estão envolvidos nos mesmos escândalos de corrupção.
O sistema que queria voltar a operar no Brasil, a corrupção de sempre, precisava retirar o Bolsonaro do poder. Hoje ele está preso, é um preso político, afastado da esfera pública, justamente para que pudesse tudo isso funcionar de novo. Chegaram ao ponto de descondenar por erro de CEP o Lula, para torná-lo elegível e tudo voltar ao que era antes, desde a época do Mensalão, Petrolão, Lava Jato, e esse novo escândalo que coloca todos esses no chinelo. Vereadora, não é a política brasileira que está corrompida? Eu acho que a política sozinha não teria a menor condição de operar um esquema desse de corrupção se não houvesse uma grandíssima participação do judiciário, como a gente tem visto, das altas cortes do judiciário, com o Toffoli recebendo dinheiro do Master, com a família Moraes recebendo dinheiro do Master, com o filho do Lewandowski recebendo dinheiro do Master. E é tudo isso que a gente está vendo acontecer. Né? Sem uma cumplicidade entre um meio empresarial corrupto, parte da política e parte do judiciário, isso jamais seria possível de acontecer. Jamais. Há um conluio. Hoje o Brasil é dominado por uma máfia. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É uma máfia. Mas de uma só tendência partidária? Corrupção não tem partido, mas tem partidos que adoram a corrupção. Me diga uma coisa, qual é o reflexo do fator Bolsonaro no nosso quintal, Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul eu vejo que o deputado federal Luciano Zucco é disparado o preferido para a eleição desse ano e tem aí pontuado desde as primeiras pesquisas como o nome que lidera. E isso é um reflexo claro da relação dele com o presidente Bolsonaro, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E a gente está vendo a movimentação nesse sentido, eu gostaria até de comentar a pesquisa que vocês apresentaram no início do programa. Real Time Big Data. Com 1.500 eleitores, 2 pontos de margem de erro. Para quem não entende, 2 pontos de margem de erro significa que um candidato que apresenta, por exemplo, 15% e um que apresenta 17%, eles estão em empate técnico, porque os 2% pode ser para cima ou para baixo. E nessa pesquisa eu vejo alguns cenários muito interessantes que eu gostaria de comentar aqui, porque eu trabalhei muito tempo com o Instituto de Pesquisa, tá? Tanto qualitativa quanto quantitativa, e é interessante da gente perceber que quando você coloca a possibilidade, por exemplo, de um Hernani Polo sair do PP, vir para um PSD, que hoje tem como Maranata o candidato ali, vir para um PSD e ser o vice do Gabriel, numa tentativa de encorpar uma candidatura que não decolou, e a gente sabe que não decolou, porque o Gabriel está há muito tempo estacionado no mesmo patamar. E é estranho, porque ao mesmo tempo que o governador Eduardo Leite tem um recall positivo da imagem dele, porque senão ele não estaria pontuando bem para Senado. 59% de aprovação. E o sucessor que ele indicou não consegue ultrapassar a casa dos 5%. Isso é muito estranho, isso é uma coisa muito pessoal, eu acho, da personalidade de cada um. Eu não vejo muita possibilidade do MDB crescer nessas pesquisas com esse candidato hoje colocado. Não que ele não tenha capacidade, não estou dizendo que ele não é preparado, mas por algum motivo da opinião pública ele está estagnado e ali fica. Juliana Brizola está tentando um caminho mais ao centro, porque se entende politicamente que uma candidatura de centro seria a única que teria condições de vencer o Luciano Zucco no segundo turno, tá? Isso aparece nas pesquisas. Porém, a gente sabe que existe uma tendência muito forte, de mais de 90%, por conversas nacionais que já estão sendo feitas, de que ela seja a candidata escolhida por Lula para coligar com o PT. Só que o PT está na federação com o PSOL e com o PCdoB. Se isso acontecer, o plano da Juliana de ser centro vai para o brejo, porque ela estará coligando com a extrema esquerda, PSOL e PCdoB é extrema esquerda. Estará coligando com a extrema esquerda e aí não tem candidatura de centro. Aí você vai ter um embate do Gabriel com o vice, que nós não sabemos ainda quem é, a Juliana com o PT, que o Edgar Preto também não decolou, e o Luciano Zucco. E eu não vejo possibilidade nesse cenário do Zucco perder a eleição. Seria um caminho aberto. Porque a Juliana tira voto do Gabriel e Gabriel tira voto da Juliana e vice-versa.
Né? Só que o Gabriel ele não decola e a Juliana vai se associar à esquerda e com isso ela vai naufragar na campanha dela, absolutamente. E o MDB no segundo turno, o MDB gaúcho, que gosta de propagar os 4 ventos, que é diferente do MDB nacional, que está sempre no colo do Lula, não vai com o PT no segundo turno. Ou seja, num segundo turno, onde Juliana Brizola e Zucco estão colocados, o MDB vem para o Zucco. E aí a vitória também está dada. Uhum. A senhora acredita ainda nessa centro, nessa posição, nessa condição política de centro? O centro seria o que Porque a gente chama hoje de campo moderado. tanto. Não, eu não acredito na possibilidade mínima de uma terceira via. Isso já está provado que não tem essa possibilidade. A terceira via ela tem que se colocar no campo dos moderados, que é uma política que você vai pegar um pouco daqui, um pouco dali e vai conseguir construir. Hoje nós não temos um centro moderado no Brasil, nós temos um centro fisiológico. Né? O centro ele vai para onde o vento sopra, onde tem mais emenda, onde tem mais cargo, mas não é um centro moderado de políticas, de posicionamento. Isso nós não temos no Brasil. Isso existe na Europa, existe em alguns outros países do mundo, mas no Brasil o nosso centro não é um centro de comportamento, é um centro de oportunidades. Né? Por isso que ele não decola. Não, eu fiz questão de lhe perguntar. As pessoas não conseguem se identificar porque eles não têm uma política constituída. Pelo comodismo, na maioria das vezes, né? De acomodação, inclusive. E chama atenção o fato de uma aprovação dessa do governador Eduardo Leite e não ter, digamos, um sucessor, alguém que consiga levar esse legado, já que estamos falando de legado, porque absolutamente Gabriel Souza aparece em terceiro, muito tímido e muitas vezes, inclusive, mais abaixo nas pesquisas. Exato. É claro que muita água vai rolar, mas não é um prenúncio muito bom. Por isso eu fiz questão de lhe perguntar, inclusive em âmbito nacional, porque centro, na verdade, virou sinônimo de acomodação, né? De acomodar os interesses e não exatamente de uma tendência, de uma ideologia política. É que se tu for pensar na política, na teoria do pêndulo, que de um lado tu tem a direita e do outro lado tem a esquerda e o centro seria o meio, né? Onde o pêndulo atinge o equilíbrio, nós não temos isso constituído na política. Nós não temos. Que seriam bandeiras onde a gente tem desenvolvimento econômico, desenvolvimento social com o mesmo impacto, com o mesmo tamanho, onde a gente tem as bandeiras, todas as bandeiras de assistência social, mas calcadas no desenvolvimento econômico, construídas de uma mesma forma. Hoje nós não temos nem sequer partidos que defendam isso abertamente como uma posição equilibrada e moderada. E quando a gente fala em Zucco aqui no Rio Grande do Sul, também é por aprovação ou é por rejeição, na sua opinião, que temos estes índices agora? Não, eu acho que ele está muito bem posicionado, porque ele justamente busca conciliar os diversos interesses sociais dentro do discurso dele, não só os da direita liberal conservadora, mas também alguns da questão da assistência social, do desenvolvimento social e tal. E não é por rejeição ao governo Eduardo Leite. Não, mas senão, rejeição, por exemplo, a Edgar Preto. Mas também não, porque o Preto nem está tão bem colocado assim, ele está em terceiro lugar. Mas não esqueça que o PT passou por aqui e governou. Sim, mas as pessoas não querem mais a esquerda no poder. Mas então seria rejeição também. Mas se fosse só por rejeição, ele não estaria com esses índices tão bons, sendo que a Juliana já está sendo colocada nas pesquisas em segundo lugar há algum tempo, e o sucessor do Eduardo Leite está aí nas pesquisas e não decola, mesmo sem haver uma grande rejeição, porque os índices de aprovação do governo Eduardo Leite, com os quais eu não concordo, são muito bons. São muito bons. Por que a senhora não concorda? Agora, curiosidade. Eu não concordo com várias das atitudes do governo Eduardo Leite. Sim. Eu achei que era sobre a pesquisa em si. Faltou pulso, faltou posicionamento, faltou brigar pelo nosso Estado na época da enchente, faltou defender os nossos reais interesses na época da pandemia. O dinheiro que veio, vou falar lá atrás, já na época da pandemia, o dinheiro que veio, que foram milhões e milhões para a saúde. Ao invés de reestruturar a saúde do Estado, deixando equipamentos que ficassem, não, ele preferiu usar o recurso que veio do governo Bolsonaro para fazer outras coisas, inclusive para colocar a folha de pagamento em dia. Não ficou uma estrutura de saúde regionalizada constituída. Tanto é que o impacto é todo na região metropolitana, principalmente em Porto Alegre.
Porque se nós tivéssemos aplicado mais recursos como governo na criação de centros descentralizados, né? Vamos dizer assim, centros regionais de saúde espalhados pelo Estado, que foi uma grande necessidade durante a pandemia, ao invés de colocar dinheiro em hospitais de campanha que foram desmontados 90 dias depois, criando estruturas que permanecessem, talvez a gente não precisasse vir todo mundo para Porto Alegre, para a região metropolitana, sobrecarregando o sistema de saúde de Porto Alegre, que hoje coloca mais de 28% em saúde, enquanto o governo do estado permanece colocando 9%. Inclusive, deixa eu aproveitar que a senhora mencionou saúde, nesta pesquisa Real Time Big Data, que foi divulgada hoje, a opinião dos eleitores sobre prioridades. Saúde aparece em primeiro lugar aqui no Rio Grande do Sul. Infraestrutura em segundo e segurança pública em terceiro. Saúde é a escolha dos entrevistados como prioridade para o próximo governante, seja ele de qual tendência for. A infraestrutura foi destruída na enchente e continua destruída. Eu tive há 2 semanas atrás em Santa Bárbara, tendo que passar com a balsa, porque a ponte continua só no pilar inicial da margem. Chama a atenção que, em determinado momento, o governador Eduardo Leite ele foi muito criticado por estar muito à direita. Muito mais Bolsonaro do que a esquerda. Vi isso acontecer. Sim, e aí vem, logicamente, a questão das privatizações, que deram e dão ainda o que falar. Basta ver as críticas que acontecem, né? Por exemplo, em relação à CE Equatorial. A senhora não vê nada de identificação de Eduardo Leite? Eu não vejo, porque, assim, apesar de eu ser muito favorável às privatizações elas têm que ser bem feitas. Elas têm que ter cuidado com o que é público e está sendo tornado privado. Elas têm que ter uma série de mecanismos que garantam que o serviço vai ser bem entregue. No caso da CE Equatorial, eu não vou nem culpar a Equatorial, porque a CE estava de tal forma destruída na sua infraestrutura que qualquer um que viesse a comprar a empresa teria grandes dificuldades iniciais, e foi o que a gente viu. Depois teve uma série de intempéries climáticas que se seguiram à privatização da CE, que obrigaram que eles tivessem que, mais rápido do que estava previsto, refazer grande parte da estrutura. A enchente destruiu a estrutura de eletricidade em diversos municípios, ficou zerada. Né? E em relação à questão dos pedágios, por exemplo, que eu sou favorável aos pedágios, mas a forma como essas concessões estão sendo colocadas, elas estão sendo arbitrárias, autoritárias, sem ouvir o meio produtivo, sem ouvir o meio empresarial, sem ouvir as pessoas que vivem nas cidades que serão mais afetadas e tornando tudo que se produz no estado mais caro. Eu converso muito com o pessoal que trabalha no transporte de cargas. Hoje, o pedágio sai mais caro que o diesel, para tu trazer algo de Rio Grande em direção a Porto Alegre, por exemplo. Isso é inadmissível. Então, essas questões elas têm que ser melhor colocadas, porque ser a favor de privatização e pedágio não torna uma pessoa de direita, né? Muito menos um liberal. Muito pelo contrário, isso é só uma pequena parcela de algo muito mais profundo. Eu acho que Eduardo Leite falhou tremendamente em diversas questões. Por exemplo, vou dar outro exemplo. O nosso agro, em relação aos nossos produtores. Ele podia ter brigado pela securitização junto ao governo nacional, ao governo federal. Ele não fez. Eu vou dizer uma coisa aqui que pode soar muito grosseira para muitas pessoas, mas prefere ficar tocando pandeiro por aí, cuidando sempre da sua pré-campanha, faz um marketing tremendo que já dura meses do lançamento da sua campanha, pré-campanha presidente da República, que é o grande sonho que ele tem, e o estado do Rio Grande do Sul amíngua, 36 suicidas entre os produtores agrícolas, máquinas sendo apreendidas todos os dias dos nossos produtores rurais e um discursinho publicitário, marqueteiro desse governador. Então, assim, é muito fraco. Nós precisamos de um governo que tenha coragem de lutar pelos interesses do Rio Grande do Sul, de quem produz, de quem empreende, de uma forma séria. Eu olho para Eduardo Leite e eu acho ele uma figura não só fraca, mas uma figura superficial, porque ele é muito bom de discurso e não entrega.
A princípio, estamos lidando com um pré-candidato do PSD, mas que pode ser candidato ao Senado. Aliás, é um assunto que a gente pode tocar também em seguida. Tem pesquisa relacionada ao Senado também aqui pelo Rio Grande do Sul. A gente vai fazer um intervalo e já volta com a vereadora Fernanda Bart para falar de política, legado de Bolsonaro. Tem muita coisa ainda, logo depois do intervalo. Visão 360 de hoje fala de política, o legado de Bolsonaro, o fator Bolsonaro. Vamos falar assim, né, de uma forma geral, ele que está internado ainda, depois de uma pneumonia dupla, mas que não deixa de ser assunto nas eleições, mesmo impossibilidade de disputá-la, até porque está preso. Estamos com a vereadora de Porto Alegre pelo PL, Fernanda Bart. Já falamos no bloco anterior sobre essa influência de Bolsonaro. Eu queria fazer uma pergunta que talvez seja simples, mas nem tanto. O que difere a direita da esquerda, na sua opinião, hoje aqui no Brasil? A esquerda nunca se preocupa com de onde vai vir o dinheiro para financiar as suas mentiras. Isso eu posso dizer com clareza. E eles prometem coisas que eles nunca entregam. E os sonhos da esquerda, a utopia, sempre acaba quando acaba o dinheiro dos outros, como se costuma dizer na teoria econômica. A grande diferença entre a direita e a esquerda é que a direita defende que para você ter desenvolvimento social, você precisa ter desenvolvimento econômico, você precisa gerar economia, para criar oportunidades, para arrecadar impostos de forma, como é que a gente diz, virtuosa, né? Não é simplesmente criar novos impostos para retirar dinheiro da cadeia produtiva e colocar nas pessoas que não têm oportunidade, que estão precisando, que estão vulneráveis. Se você continua fazendo isso eternamente, sem tirar as pessoas, de fato, da pobreza e da vulnerabilidade, criando condições para que elas entrem no mercado de trabalho, que elas possam empreender, que elas possam melhorar, estudar, você só vai estar criando um ciclo de pobreza. E é isso que a esquerda faz. Eu não vejo outra definição. É claramente isso. Ao criar lutas inglórias dentro da sociedade, querendo criar antes a disputa de classes, hoje a disputa identitária entre os grupos, tu só cria divisão. Uma falsa dicotomia onde empregador e empregado, eles são inimigos? Não existe isso. Se você perguntar em qualquer lugar, e isso já tem pesquisa, inclusive da Perseu Abramo, que é um instituto de pesquisa que trabalha para a esquerda, o trabalhador não vê o patrão como inimigo, vê o Estado como inimigo muitas vezes. Por quê? Porque cobra altos impostos, é um sócio oculto em qualquer negócio, não entregam nem uma saúde decente, nem uma educação decente, muito menos uma segurança pública. Ou seja, vive de promessas vazias. O que a gente precisa é de desenvolvimento econômico para que todos possam ter a oportunidade de melhorar de vida. Uma educação que dê às pessoas a possibilidade, uma educação financeira desde as escolas, para que as pessoas consigam gerar, né? E cuidar do seu próprio dinheiro, sem se endividar ou sem criar problemas financeiros, onde as crianças, de fato, entendam o que estão lendo, né, que tenham uma questão de interpretação de texto para que não caiam nesse tipo de balela política como a gente tem visto acontecer. Quanto pior é o nível educacional, mais fácil é a esquerda vender o seu discurso. Isso aí o próprio Lula já disse, né, que basta as pessoas ganharem um pouquinho melhor ou estudarem um pouquinho mais, já não querem votar na esquerda, né? Ele admitiu isso num discurso. Vereadora, sobre o Senado, inclusive desta pesquisa que saiu hoje, né, Real Time Big Data, há uma disputa muito acirrada para o Senado aqui no Rio Grande do Sul, né? 4 nomes que estão ali disputando palmo a palmo, e há essa indefinição em relação a Eduardo Leite, né? Temos Manuela Dávila, Marcel Van Hatten, Sanderson. Alguma coisa a contestar, na sua opinião, sobre essa manifestação do eleitor até?
Eu não contestaria isso aí. Isso aí é a prova clara da polarização que existe na política. Precisamos dizer, e as pessoas precisam saber que são 2 votos, né? Muitas pessoas não sabem que são 2 votos. Você vota 2 vezes. E essa pesquisa, ela é muito boa porque ela coloca ali o primeiro voto e o segundo voto. E aí, tu estava me perguntando antes do fator Bolsonaro. O Senado é um fator Bolsonaro. A única coisa que o Bolsonaro disse é que queria eleger os senadores desse país. Porque elegendo o Senado, a gente faz a limpa, a faxina institucional que precisa ser feita no STF. Os senadores que hoje estão no Congresso Nacional são mais de 50% ficha suja, com processos presos dentro do STF e, por isso, se sentem constrangidos a votar, a assinar pedidos de impeachment e fazer com que eles andem em frente. Muitos deles prevaricam com isso, inclusive o Pacheco prevaricou muito, Alcolumbre prevarica muito ao não levar adiante as dezenas de pedidos de impeachment que hoje existem contra ministros do STF. A única forma disso desencalhar, porque se criou no Brasil uma aberração, que só o Senado julga o STF, só o STF julga o Senado, então num acordo de cavalheiros criminosos, ninguém julga ninguém, e a gente precisa mudar essa lógica nesse país. Então a gente precisa eleger 50% mais 1 de senadores ficha limpa, de senadores que têm um compromisso de fazer o que é certo, sem dever a ninguém. E o Bolsonaro fez questão de escolher os seus candidatos, inclusive tirando deputados federais maravilhosos de Brasília, que poderiam concorrer a reeleições absolutamente garantidas, e abriu mão de cuidar das alianças de governo para escolher os senadores. Isso aconteceu em Santa Catarina, isso aconteceu no Rio Grande do Sul, onde havia uma disputa até pouco tempo atrás, que acabou no dia 21 de fevereiro, com a visita do Sanderson ao presidente Bolsonaro, onde o Bolsonaro disse: não abro mão de ter um senador 222 concorrendo no Rio Grande do Sul, tu serás candidato. Porque havia aí uma possibilidade de dar, além da vice, dar uma cadeira de Senado para que o PP coligasse com o Zucco. E o Bolsonaro disse: não, essa cadeira de Senado será do PL. A mesma coisa ele fez em Santa Catarina. Não, o Espiridião Amin não será o candidato do Bolsonaro. Lá nós teremos 2 candidatos do PL. Aqui ele abriu uma exceção para o Marcel, porque o Marcel é um nome muito forte da direita e a gente tem aí grandes possibilidades de eleger. Agora, sim, quando as pessoas entendem, não é uma são candidatura 2 pura votos. daí. São 2 votos. Eu não consigo imaginar alguém que vote no Marcel e vote na Manuela Dávila. Ou alguém que vote no Sanderson e que escolha a Manuela como segundo voto. A tendência é que o voto seja casado. A direita vai votar unida. Se um tem chance de vitória, os 2 têm. Essa pesquisa ela é muito boa porque ela mostra uma coisa. Até o dia 21 de fevereiro, o Sanderson pontuava na casa dos 7 a 9% de intenção de voto, porque não havia uma segurança em relação à candidatura dele. Após o dia 21 de fevereiro, que ele consolidou a sua pré-candidatura ao Senado, ele disparou de 9% para 16% e 18% nessa pesquisa. Ele fica com 16%, porque quando o Eduardo Leite entra no cenário como candidato a Senado, há um empate técnico entre o Leite, o Sanderson, a Manuela e o Marcel. Mas se o Leite é retirado do Senado, eles continuam em empate técnico. Porque um tem 17%, por exemplo, aparece o Marcel com 18% e o Sanderson com 17%. Isso é empate técnico. Sim. Por quê? Porque a margem de erro são 2 pontos, ou seja, está todo mundo embolado. A eleição para Senado vai ser uma guerra. Vai ser a eleição mais disputada do Estado. Chama atenção realmente isso. E só para contextualizar os números, os índices que eram dados pela vereadora, Manuela Dávila, Marcel Van Hatten, 18, Sanderson, 17, nesse cenário aqui. Não temos Eduardo Leite. Paulo Pimenta, 13%. E aí, Germano Rigoto, 12%. Nós estamos falando num cenário de suposição ainda, porque temos... pode haver novidade e, basicamente, tem aí uma questão envolvendo também o governador, né? E os números, eles estão sendo medidos a todo momento a partir de agora. A corrida está recém começando. Sim. Mas o Sanderson foi recém-consolidado como pré-candidato. Sim, essa novidade. Ou seja, isso. A tendência é que ele cresça muito mais. E como ele é um pré-candidato que é oriundo da Polícia Federal,
e que tem como a base da construção da vida política dele o combate à corrupção, o combate ao tráfico de drogas, armas e pessoas e o combate à lavagem de dinheiro, ele tem treinamento internacional disso. Ele já estudou isso. Ele teve lá em El Salvador, ele teve em Israel, ele teve nos Estados Unidos. Ele é preparado para esse combate à corrupção. Ele é um nome ideal para a gente ter hoje no Senado uma pessoa que sabe onde começar. Ele esteve na Operação Lava Jato lá no início. Quem o convidou para a vida política foi o Eduardo Bolsonaro, que também é da Polícia Federal. Então, ele tem toda uma carreira muito centrada e muito séria nesse combate ao crime, no geral. Tanto é que a maioria das emendas que ele designa para o Rio Grande do Sul são para a área da segurança pública, onde ele tem aí toda uma trajetória de vida. Me diga uma coisa. Do ponto de vista de legado, aquilo que a gente falava antes, não faltam mais opções para a direita? Aqui eu estou falando do cenário nacional. Nossa, eu acho que não. Eu acho que a gente tem muitas opções e se hoje o Lula morresse, a esquerda não tem opção. A esquerda morre com o Lula, eles não têm líder, eles não têm nenhuma liderança. Hoje, no Brasil, a gente olha em volta e a gente tem vários nomes fortes na direita. Como? Hoje a vez é, no meu entendimento, do Flávio Bolsonaro. Mas nós temos aí o Ratinho fazendo um excelente governo, o Jorginho Mello em Santa Catarina como um governador com mais de 80% de aprovação. A gente tem também o Zema, com um excelente nome. Gostaria muito que ele fosse escolhido como vice do Flávio Bolsonaro, porque quem ganha em Minas ganha a presidência. Isso aí é uma tendência que a gente conhece. E ele tem aí uns 5, 6% de intenção de voto. E a senhora acha que nós, enquanto Rio Grande do Sul, estamos perdendo um pouco do protagonismo? Eu acho que nós, como Rio Grande do Sul, temos sofrido muito na economia e o nosso estado está extremamente pobre. Nós temos perdido pessoas para outros reflete na política? Claro que sim. A gente perde pessoas, a gente perde empreendimentos, a gente perde esperança, a gente perde jovens talentos para o Paraguai, para o Uruguai, para Santa Catarina, para o Paraná, porque faz 20 anos que o Rio Grande do Sul não cresce. Faz mais de 30 anos que a gente só paga dívidas que muitos consideram que já estariam pagas. Inclusive, o Zucco vai trazer esse debate à tona. Isso coincide justamente com o período em que o Rio Grande do Sul deixou de ser um pouco mais à direita no que diz respeito à eleição que nós tivemos. Lá atrás, governadores. Essa pergunta Amaral de difícil. Souza, Jair Soares, e depois veio uma outra... Não, eu acho que o campo político inteiro errou muito no Rio Grande do Sul nos últimos anos. Muito, muito, muito. Porque, assim, eu vejo que o governo Ieda teve grandes conquistas, mas não teve continuidade. Esse é um problema. Se tivesse tido continuidade, eu acho que teria sido muito bom. O governo Rigoto não teve continuidade. O Sartori deveria ter tido, porque o Sartori estava certo. O Sartori só não honrou com as dívidas porque não tinha de onde tirar dinheiro. O dinheiro salvou a vida do Eduardo Leite, foi o dinheiro que veio da pandemia. Senão ele estava tão ralado quanto o Sartori e teria entregue um governo e não teria sido reeleito. Ou seja, o Rio Grande do Sul tem tido muito azar, mas tem tido muita incompetência de gestão. Nós precisamos de um governo que, independente da capacidade de gestão do governador, esse governador tem que ser alguém capaz de agregar e criar uma equipe técnica, de fato, que faça a diferença. Coloque nos cargos mais importantes da composição do seu governo pessoas técnicas que saibam o que precisa fazer para trazer desenvolvimento econômico, geração de emprego, geração de renda, para, enfim... vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham razoável que o Rio Grande do Sul, que faz 30, 40 anos que passa de enchente para seca, até hoje não tenha um programa de irrigação decente? Que não tenha um programa de barragens decente? Que a gente continue tendo excesso de água quando chove e falta de água quando não chove? Isso não tem racionalidade. Isso é um abandono do nosso setor rural. Porque falta de política, de gestão, política de estratégia. O que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul é uma série de governos que não se preocupam com um projeto de Estado, só com um projeto político. E a gente não tendo um projeto de Estado, num planejamento de médio e longo prazo, nós vamos continuar patinando e andando para trás, como a gente tem sido. Quando o Ronald Krumenauer juntou todo o meio produtivo e organizou a Agenda 2020 lá atrás, ele foi de porta em porta, em todos os candidatos a governo, durante 2 governos seguidos. E nenhum governo implantou a agenda de desenvolvimento necessária.
Por quê? Porque o fator política partidária sempre falou mais alto. Eu realmente espero que esse pré-candidato, Luciano Zucco, que está no meu partido, ele dê a virada de chave necessária para que a gente mude essa mentalidade, compondo um governo técnico, se tiver a oportunidade, e botando na mesa aquilo que o Estado precisa, sem politicagem barata e com um plano de desenvolvimento de Estado, não um plano de permanência política no poder. A senhora ainda tem esperanças de que Jair Bolsonaro possa voltar para a vida pública? Tem esperança de que ele seja absolvido de alguma forma ou seja liberado para exercer suas funções? Eu acho que ele tem, sim, muita chance de voltar para a vida pública como um grande conselheiro político, que ele nunca deixou de ser, né? Um conselheiro e alguém que está aí dentro da direita liberal conservadora para servir de norte, de guia, de bússola. Agora, eu realmente acho que a saúde dele, ela está muito precarizada, então eu não consigo imaginar ele concorrendo numa eleição no estado de saúde que ele hoje foi colocado. A facada não matou ele, mas ele está morrendo todos os dias por causa da facada. Isso é uma coisa muito séria, né? E por incrível que pareça, no nosso país até hoje, qualquer celular é violado, menos o do Abdélio Bispo, que já devia ter sido investigado, né? Graças ao nosso STF. E, para concluir, eu acho que sim, a justiça precisa ser feita. Antes de terminar essas investigações do Banco Master, que eu acredito que vai colocar muito peixe grande atrás das grades, eu acredito sim que tem todas as condições necessárias para a libertação do presidente Bolsonaro e para sua total absolvição, porque ele não cometeu crime algum. Ele foi completamente injuriado, ultrajado e perseguido. Não há nenhum motivo para ele estar preso hoje. E isso, a justiça e o tempo vão mostrar. Isso seria algo organizado? Só para terminar? Como assim algo organizado? Tudo isso que está acontecendo, a senhora falou da atuação do STF, dos meios políticos. Há uma máquina por trás disso para fazer o que está sendo feito com o Bolsonaro? Claro, claro que sim. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque isso a senhora deu a entender anteriormente, mas não especificou. Porque foram as mesmas pessoas que descondenaram o Lula por erro de CEP, ele tendo sido julgado em 3 instâncias, com fartas provas. São os mesmos que prenderam o Bolsonaro sem prova alguma. Judiciário, mas do ponto de vista político, tem ligação direta com Luiz Inácio Lula da Silva, na sua opinião? Ele foi o maior favorecido. Ele foi o maior favorecido e com ele voltaram os grandes esquemas de corrupção. E aí é uma questão de lógica. É uma questão de 2 mais 2 igual a 4. A senhora confia na justiça? Eu confio nos bons julgadores, mas hoje a justiça brasileira, a sua elite está tomada por corrupção e a gente espera realmente que seja feita justiça nesse sentido. Isso só mudando o governo, na sua opinião? Não, eu acho que o caminho que está fluindo agora com as investigações da Polícia Federal, com a autonomia que eles precisam ter, que foi garantida pelo ministro André Mendonça, que tem tido um grande desempenho à frente da investigação do inquérito da Lava Jato, não, mas é muito parecido, do Banco Master. Eu acho que as coisas estão tomando um caminho e está todo mundo muito atento, porque a mesma imprensa que até então estava aplaudindo a atuação abusiva de alguns ministros, agora se deu conta de que a atuação é abusiva. E que foi abusiva, e que continua sendo, e que eles estão se favorecendo, tentando atrapalhar a investigação, impedir a investigação de andar, que eles foram favorecidos diretamente pela corrupção do banco, enfim. Vereadora Fernanda Bart, do PL de Porto Alegre, muito obrigado por sua presença. Um bom bate-papo, logicamente, para a gente falar de política. Está convidada sempre que puder aparecer aqui no Visão 360. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. O Visão 360 de hoje fica por aqui, agradecendo a sua companhia, você que nos acompanha todos os dias das 9h30 às 10h30 da noite aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau. Segura só um pouquinho.